Um homem paranoico embarca em uma odisseia épica para voltar para casa e encontrar sua mãe. A direção é do Ari Aster e ele é diretor de dois grandes filmes que futuramente se tornarão grandes clássicos da década de 2010. Estou falando de Hereditário e Midsommar, que tiveram uma boa repercussão tanto de crítica quanto de público, extraindo o melhor dos seus atores do elenco, com filmes com atmosfera de suspense beirando ao terror. E sendo assim, Botem Medo tava com uma certa expectativa, principalmente a repercussão dada por Martin Scorsese sobre o filme e pelo diretor. Ele gostou muito do filme. Então a estreia desse filme era de uma certa expectativa aqui. Principalmente porque o filme tem como protagonista um dos atores mais impressionantes dos últimos tempos. Estou falando do Joaquin Phoenix, vencedor do Oscar de melhor ator, e pelo trailer e pôster do filme deu pra perceber que pode ser uma das obras mais surrealistas do diretor. E ao mesmo tempo dá pra perceber um vínculo pessoal do diretor. É como se a obra fosse um retrato do ponto de vista dele sobre a sua vida pessoal. Como ele enxerga de certa forma. E a dica que eu dou para assistir esse filme é se deixar levar pelo que é apresentado. Por se tratar de uma obra psicodélica, paranoica e surrealista, temos que deixar levar pelo que está presente na tela e interpretar das nossas maneiras. E eu acho muito legal obras assim, porque isso mantém a obra viva, concreta e ainda muito estudada. E essa com certeza vai ser muito discutida, vai ter vídeos de pessoas tentando desventar tudo que é detalhe, mas isso que é interessante, é uma obra que várias pessoas terá inúmeras interpretações aqui. E quando terminou, eu saí da cabine, os críticos que estavam presentes discutiram sobre vários assuntos, sobre os diversos elementos do filme. Tem muito elemento, muita simbologia, que propriamente pode ser somente simbologia, pode ser que o diretor tenha colocado ali, mas alguns estavam discutindo certas coisas ali, e no final diversas conclusões chegaram, e isso mantém a obra viva. E quando se trata de surrealismo, em alguns momentos pequenos do filme, eu percebi cenas que remeteram a certos diretores, como o Buñuel e o Jodorowsky, mas principalmente no contexto geral do filme, ele me lembrou muito Charlie Kaufman, ele que dirigiu Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é um clássico dos anos 2000, e Anomalisa, principalmente Anomalisa. É uma obra que me lembrou muito quando eu assisti Botem Medo. E quando eu falo de se deixar levar pelo que é presente na tela, é porque de uma certa forma o filme traz de volta para a realidade, mas não se engana. Algum momento vai surgir algo muito incomum na rotina de qualquer pessoa no mundo real. O Ari Aster é um excelente diretor, e este filme é a comprovação de que sim, porque ele utiliza diversos recursos para contar essa história, a história de um homem amedrontado pelo mundo em que vive, pelo que está ao redor, e a quantidade de coisas que acontece com ele, a maneira como ele reage perante a isso, tudo que está acontecendo parece que ele é um baita de um azarão, em tudo de ruim acontece em cima dele, e ele sobrevive, encara e enfrenta aquilo ali, foge de diversas maneiras, e principalmente desse vínculo materno, que é muito presente no filme, ainda que a personagem não esteja presente em boa parte do filme, ainda assim temos um momento de questionamento, afinal, qual é a relação entre a mãe e o filho? Existem várias cenas marcantes desse filme pelos diversos recursos presentes e utilizados e criados pelo Ari Aster, mas eu diria que apenas dois são grandes destaques. O primeiro é uma cena envolvendo o sótão. Eu não vou dizer o que acontece lá, mas se não é spoiler, mas é uma cena muito, mas muito marcante e é o clímax do surrealismo presente nessa obra. É, é
E o segundo é o momento mais fantasioso do filme. É toda uma cena envolvendo um teatro que acaba se transformando em animação, em live action, e a gente percebe os recursos dos efeitos especiais, palpável e artesanal aqui, muito bem encaixado, e é muito legal como o Joaquin Phoenix consegue conduzir e entrar nessa atmosfera onírica, extremamente colorida e fantasiosa. E é muito legal esse momento, é um dos grandes destaques do filme e que traz ainda mais camadas presente na vida desse personagem. E claro, o show aqui é do grande Joaquin Phoenix. Ele é um personagem extremamente amedrontado com o que vive nesse mundo, amedrontado com o que acontece em volta. Ele mora, por exemplo, num apartamento que não tem praticamente nada, numa zona extremamente perigosa, suja. É um personagem que sofre bastante e tu se incomoda bastante pelo fato dele não reagir, de não gritar, ele simplesmente tenta se proteger em diversos momentos. É como se ele fosse uma criança, um ser prestes a sair do casulo e tentar reagir perante ao que acontece lá fora. Então eu fiquei me questionando em diversos momentos, quando é que ele vai reagir? Quando é que ele vai literalmente romper essa barreira? Mas ele não é um personagem chato por causa da maneira como é conduzido pelo Ari Aster e principalmente pela interpretação do Joaquin Phoenix, que há diversas camadas. Nesse momento mais colorido do filme, a gente percebe os diversos caminhos que ele poderia seguir se ele tivesse tomado certas decisões. Eu fiquei pensando durante o filme, afinal, todo esse filme, toda essa obra é a cabeça do personagem, como é comportado a mente do personagem, como é que seria a vida desse personagem através de um olho comum? Porque o que a gente está vendo são os olhos do personagem do Joaquin Phoenix. Mas claro, é um palpite meu. Mesmo com esses recursos e com esse ator extraordinário, o filme se arrasta em alguns momentos. A Patti LuPone é o outro destaque do filme. Ela faz uma personagem fria, forte e extremamente rígida, algo bem diferente do que ela costuma interpretar tanto no cinema quanto nos palcos. E essa personagem tem um destaque que até rouba a cena em alguns momentos presentes com o Joaquin Phoenix. Da metade para o final, ele se arrasta cada vez mais, mas ainda assim ele mantém-se dentro da sua trama e ainda assim o espectador fica se questionando como é que seria a conclusão de toda essa história e dessa vida conturbada do personagem, mas eu tenho que dizer que o final do filme, precisamente, a maneira como finaliza, em aberto, é questionável e eu pessoalmente não gostei muito. Eu esperava algo um pouco mais acrementado ali. Bo tem medo, tem de tudo para ser um excelente filme, é um filme bastante questionável, é um dos filmes mais questionáveis de 2023 e obviamente um dos mais comentados. Tem uma excelente direção do Ari Aster e extrai o melhor dos seus atores, principalmente o grande Joaquin Phoenix. Eu acredito que ele utiliza tantos recursos dentro dessa obra que ele acaba criando muita confusão e pouca conclusão dentro dessa obra. Psicodélico, paranoico e surrealista. Quer saber mais? Vá até o cinema para assistir. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até!